acho que as mamães sabem que o ultrassom é mesmo um momento imperdível durante a gestação do bebê. No Todo Seu não é diferente, porque a cada exame analisamos a trajetória de grandes nomes da nossa música. Este brasileiríssimo que eu amo perdidamente desenvolveu sua carreira envolto por muito brilho e ligado como num cordão umbilical à música que o alimentou desde os primórdios, sei lá. Então, está aqui esse caiçara que rendeu-se ao charme do interior, plantando sua sementinha, me lembro, no Festival da Record, lá em 67, cantando com a Gal. E aos poucos ele ia formando sua identidade musical, ouvindo Milton Nascimento, Elis, e vendo nascer até o tropicalismo de que eu fiz parte no comecinho. E foi evoluindo e se fortalecendo no meio, tendo Almir Sater como seu grande parceiro e compadre. Além da dupla que eu amava também loucamente, que era o Pena Branca e Chavantin, que ele me apresentou. Hoje, de carreira saudável, amadurecida, cheia de vida, ele continua divulgando o espírito do caipirismo, se vale esse neologismo, do Vale do Paraíba, na companhia de seu filho Chico, que esteve aqui a semana passada, que eu chamo de sobrinho, o Chico Teixeira. E ele merece todos os créditos pela disseminação da nossa cultura, da nossa verdadeira cultura, que começa lá no interior do nosso país. Muito honrado em receber Renato Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol foi descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu. Ô, irmãozinho, que alegria ter você aqui. Como é que você está? Você está bom, lindão? Obrigado por ter vindo. Honra é minha. Olha, eu estava pensando, nós conversamos aqui em off e tal, falamos de litoral norte de São Paulo. Na verdade, a sua infância, sua primeira infância foi passada lá em Ubatuba.
É estranho que, no mínimo curioso, que você tenha se embrenhado pelo sertão brasileiro, né? Pela música do interior do nosso país, que eu acho a mais brasileira de todas. Como é que foi isso? Por quê? Bom, eu sou assim a quinta geração de músicos da minha família. A família Ubatubana é cheia de compositores, de cantores, músicos. Eu nasci no meio da música. Eu com 9 anos, eu já lembro que E você sabe que o pessoal que toca assim tem preguiça de ensinar, né? Porque eu vou ensinar é uma vocação, né? Claro, e eu falava, me ensina essa música, ninguém tinha muita paciência. Então a minha mãe me ensinava uma coisa assim, daí outra, um dó, um sol. Aí eu falei, então eu vou fazer as minhas mesmo, entendeu? Comecei a fazer minhas músicas. Foi lá em Ubatuba. Depois eu mudei para Taubaté, mas sempre eu acho que Taubaté e Ubatuba são cidades irmãs, assim, mais São Luís do Paraitinga. Aquela região ali é muito unida, quer dizer, a gente sempre interagiu com todo mundo, é como se fosse uma cidade só. O litoral tem muita viola, né? E em Taubaté, eu fui trabalhar na radiodifusora e conheci lá um cara chamado Teodoro Arrael, que chamava Teodoro Israel, que era da dupla, uma dupla chamada Os Dois Turunas, que de vez em quando eram os Três Turunas, e que eram os caras que cantavam as músicas do Anacleto Rosa, que é um grande compositor sertanejo lá, que foi morar lá em Taubaté também. E ele foi me apresentando, e eu falava para ele, o Teodoro, você tem que ouvir Bossa Nova, cara. Aí mostrava o Tom Jobim para ele gostava. Eu falei, você tem que ouvir música caipira, e me mostrava o Raul Torres, entendeu? Então, e o Raul Torres realmente é um dos maiores artistas que esse país já produziu, enfim. E foi assim. Daí quando eu tive que buscar minha identidade, falei, quem sou eu, né? Eu sou aquele cara de lá, entendeu? Aquele Renatinho Dentinho lá de Taubaté. Agora, veja bem, eu acho que algumas opções na nossa vida parecem estar com a gente, mesmo quando a gente já ainda está na barriga da mãe. A sua foi sempre seguir essa coisa musical, até porque por memória de DNA você não teria outra opção? Não sei, eu nunca pensei nisso, a coisa foi indo, entendeu? Foi indo e... Mas cercado de música e de músicos? Sempre com músicos, entendeu? E a coisa está se repetindo, você viu, meu filho teve aí, agora os meus netos também são muito musicais. A música foi uma opção, a música você sabe, né, Rony? A música é uma parceira linda de vida. Sem dúvida. Porque ela tem, eu vejo assim, a música ela tem harmonia, ela tem ritmo, ela tem dinâmica, ela tem melodia. É um pouco o segredo da vida, entendeu? Se você tiver uma boa melodia, né, a vida, sabe, eu faço uma associação entre viver e cantar, entendeu? E com isso e fiz um pacto com a música também, quando eu comecei, que era o seguinte, eu tinha medo, porque eu via assim, o Assis Valente, o Noel Rosa, aqueles caras, eu sempre fui apaixonado, sempre ouvi muito, sempre gostei, e sabia da história deles também. Um pulou do Corcovado, o outro morreu tuberculoso. Falei, mas será que a música vai fazer isso comigo? Eu fiz um trato com ela, falei, música, vamos fazer assim, eu prometo que eu nunca vou judiar do seu, você também me poupe, entendeu? Me dá uma vida gostosa, saudável. E foi a que ela me deu. A minha relação tem sido sempre muito boa com a música. Agora, a gestação da sua carreira nos palcos deu um breakzinho, nos anos 70, se não me engano. Você começou a fazer muitos jingles, me lembro disso. Foi uma época da ditadura, aquele negócio. Você lembra que todo mundo foi embora, né? Não tinha mais artista. Não tinha mais artista. Eu pessoalmente gosto de jingle. Até porque sou publicitário, eu adoro. Não, aí aconteceu comigo uma mágica, né? Porque eu estava precisando, eu era contratado da Tupi, eu tinha lá um bom salário, assim, de repente parou tudo e me surgiu um convite para fazer publicidade. E falou, olha, eu falei, dá grana. Eu falei, dá uma boa grana, então eu vou. Né? Você se lembra de alguma coisa que você fez? Eu lembro. Eu fiz coisa assim. Ortopé, tão bonitinho. Usa ortopé pra proteger o seu pezinho, sandália, sapatinhos, essas coisas. Ortopé, tão bonitinho. Eu fiz assim, drops que desortelã. Que maravilha!
é tão refrescante. Acontece que eu me apaixonei pela publicidade. Eu adoro. Primeiro que no momento, é bem interessante o que aconteceu comigo, porque naquele momento o país estava nas escuras, né? Sim, sim. Então, mas na publicidade não, você via filmes que vinham da Europa, da América. E foi uma época bastante criativa nessa área. A publicidade brasileira naquele momento, foi naquele momento que ela se destaca e se coloca como uma das mais bem feitas do mundo. Então, o que você lia, os filmes que você via, quer dizer, eu fui enquanto estava aquele silêncio gritante, né? Nas ruas do Brasil, eu estava na publicidade, tendo acesso a grandes diretores. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com Alex Pericinoto, com Julinho Xavier. Só gente querida. E talentosa. Gente o Arapuã, Alcântara tinha o Arapuã, depois com o Zico Scatena, trabalhei muito com ele. Campeões. Com Humberto Marçal, com Malgeri Neto, com Vitor Dagô, com Messina, que é um mestre. Pleiade, né? Quando no meu primeiro dia de publicidade, eu entrei, foi na Sonotec, que era do Marçal. Eu entrei e encontrei o Vitor Dagô, que tinha feito Varig. Aí cheguei, Vitor, cara, como é que eu vou fazer, cara? 30 segundos, não dá para fazer. Ele falou assim, presta bem atenção, nunca esqueça disso. Se você quiser, em 30 segundos, você faz uma bela sinopse da Bíblia. Que legal. E aí foi uma carreira, cara, eu gostei muito. Até hoje eu sou apaixonado por publicidade. Foi realmente fantástico, de fato. Eu tenho tanto orgulho, cara, desse tempo, sabe, desse meu trabalho, sabe? Eu sinto diz que vaidade é pecado, entendeu? Então eu sou um pecador nessa mas olha, tem orgulho que de ter participado junto com o Guarabira, com o Sá, com o Sérgio Mineiro, com o Campanelli, de uma nova maneira, quer dizer, apoiado pelos antecessores, né, com o Malgeri, com o Messina, com esses caras, a gente conseguiu dar uma outra leitura para o jingle. Foi um momento realmente muito, muito interessante. Agora, eu vou dizer uma coisa. Tem uma canção sua que praticamente todas as pessoas que ouvem pela primeira vez aqui no Brasil, ou que ouviram, que hoje é um mega hit brasileiro, é o retrato do próprio país, as pessoas choravam. E não necessariamente com quem fez o grande sucesso, que foi Elis. Mas com você mesmo. Romaria é seguramente, para mim, uma espécie de égide, é um escudo, é um brasão do que é a música popular do nosso país, a verdadeira. Qual é a história dessa música? Cara, sabe quem é culpado dessa música? É o Paulinho da Viola. Queridíssimo, né? Porque uma vez eu estava na Galeria Metrópole, eu tinha um amigo, Sidney Miller, saudoso. Imagina, Sidney Miller. O Sidney chegou e falou, olha, tem um cara que eu quero te apresentar, um amigo meu, o Paulinho, era o Paulinho. Ele falou, o samba mais bonito que já existiu. E o Paulinho cantou, mostrou que era inédito, coisas do mundo Minha Nega. E na hora que eu ouvi aquilo, cara, eu falei, será que um dia eu vou fazer uma coisa dessa? Naquele momento eu estava envolvido com marcha rancho, sabe, eu estava assim ainda meio tateando, procurando achar meu... Eu falei, daí eu saquei que você, com o Paulinho, eu saquei que se você cantar o que você conhece, a sua vida, os seus valores, você vai render muito mais. Aí eu mudei minha cabeça, falei, não, eu preciso voltar para Taubaté, eu preciso me reencontrar com... Aí é que volta, toda aquela experiência da discoteca da Difusora, com o Teodoro, eu fui me encantando, cara, e eu comecei a descobrir que eu podia ser um cara só eu, entendeu? E eu me empolguei tanto, cara, que eu resolvi fazer uma música caipira que não fosse daquele jeito, entendeu? Mas que pudesse ter um pouco de MPB nela, entendeu? Porque a minha formação é toda MPB. Eu queria um pouco de MPB no caipira, né? Então eu fiz eu fiz uma fusão que você vai mostrar para mim agora. Eu vou tocar. Por favor, que seja um trechinho só, porque eu vou te mostrar o final da música, porque o final da música era Como Eu Não Sei Rezar. Só queria mostrar meu olhar. Okay. E aí eu pensava, o que mais, e não vinha, entendeu? E no dia, eu lembro que no dia que eu fiz a música, fui encontrar com o Marcos Pereira, e ele perguntou se eu tinha feito alguma música nova. Eu falei, eu fiz, mas não tem o final da letra. Aí cantei para ele.
sem o final. E eu não consegui fazer o final e fui repetindo o meu olhar, que é uma coisa legal. Que maravilhoso aquilo. Foi a própria natureza da música que me obrigou, né? É assim, me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Rapaz, isso é um sonho, isso é um sonho. Eu nunca podia imaginar, Rony, que a música fosse fazer sucesso. Isso é um sonho. Porque eu lembro que eu estava lendo muito poesia concreta. Eu sou eu gosto de poesia concreta e gosto muito do trabalho do saudoso Décio Pinhatari, que tem umas coisas lindas, até andei musicando. E eu fiz uma música assim, é de sonho e de pó o destino de um só feito eu. Sabe, eu fui misturando a última palavra da frase com a primeira palavra da frase seguinte. Dá-lhe Manuel Bandeira nisso aí, né? É? Dá-lhe Manuel Bandeira. Fui fazendo essas montagens. E quando a Elis gravou, eu jamais poderia imaginar que fosse virar o sucesso que virou. Já passaram das 500 gravações. É uma música que todo ano ela se renova, sempre tenta me trazer surpresa. E tem uma coisa linda, Rony. Uma vez eu fui abrir o show pro seu Luiz Gonzaga. Ai, Lua. E aí quando eu acabei, encerrei com Romaria. Aí na hora que eu saí, Romaria estourou, eu tinha 29, 30 anos. Quando eu saí do palco, o seu Lua estava lá com a sanfona dele, preparando para entrar e ainda dando, sabe quando você está dando uma esquentadinha, né? Aí eu passei, ele fazendo a esquentadinha, ele falou assim, aí, seu Teixeira, cantou a sua Asa Branca. Aí eu falei, pô, seu Luiz, você vai me desculpar, mas você está comparando a minha música com a sua. Pô, Asa Branca é aquela coisa para a nossa geração, é uma coisa inatingível, né? Ele falou assim, não, eu estou comparando sim, e você faça uma coisa, toda vez que você tem que dar graças a Deus por ter uma música que seja uma marca, entendeu? E você vai ver daqui a 30 anos, 40 anos, o que essa música vai ser na sua vida. E eu só vou te dar um conselho, ele falou. Toda vez que você for cantar Romaria, a sua música, a sua Asa Branca, cante como se fosse a primeira vez. Legal. E agora que na hora que eu cantei, eu lembrei do seu Luiz, por isso que eu estou contando o cara. Nunca mais, ele parece que carimbou, parece que ele entrou de parceiro. É isso. Falando de parceiro, você tem uma parceria, nossa, também essa mais do que festejada por todos nós brasileiros, com o Almir Sater. E as coisas com o Pena e com o Chavantinho também. Tem inclusive uma das músicas dessa parceria que eu tenho paixão por ela, que é Tocando em Frente. Uhum. De onde veio essa inspiração? Não, essa história é assim, eu tinha falado, Almir, a gente precisa fazer uma música com aquelas... Porque, na verdade, na nossa parceria, o Almir faz as melodias, eu faço a letra, e a gente tem assim, eu não interfiro, sabe? E ele, quando ele quer interferir, ele muda a melodia, entendeu? Ai, que canalha. Eu boto uma letra assim que eu gostei, mas ele não gostou, então ele muda a melodia e me força... É uma parceria que demora muito para ficar pronta. E que a gente queria fazer uma música com frases uma frase de parede, né? Eu lembro de uma que fala assim, em algum lugar do coração terei sempre 20 anos. São frases lindas, né? Sim. Nessa lar doce lar, sabe? Sim. Aí, Almir, vamos fazer? Ele falou, vamos. Mas só que eu não lembrava, eu lembrava dessa aí mais uma ou duas. Aí não tinha internet ainda para você procurar.
Falei, Almir, vamos inventar, né? Aí a gente começou a inventar, né? Então inventa aí para mim. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Prima, rapaz, isso é qualquer coisa que você toca dá vontade de chorar. É impressionante isso. A canção brasileira, você sabe, né? A música brasileira, ela é muito poderosa, principalmente por causa disso, pela emoção que ela causa. Se você pegar a história da música brasileira, um Pixinguinha é emocionante, né? Você sabe o que é? O Noel Rosa, além de ter um repertório completamente emocionante, o que emociona, principalmente a gente que é, eu que sou compositor, você, sabe, o que impressiona, o que comove é que esse cara morreu com 27 anos e fez tudo aquilo, né? Então tem algumas, um Vinícius de Moraes, um Tom Jobim, são personalidades riquíssimas desse país, né? E eu acho que com o dom do negócio da emoção. A emoção sempre foi uma marca, né? Não é, porque no nosso ofício é fundamental você emocionar, Exatamente. né? Por isso que a música brasileira é tão forte. Né? Exatamente. Em 2014, você tem planos, projetos? Olha, você não se planeja muito, né? Não, eu não sou. Eu discordo da frase "deixa a vida me levar, a vida leva eu", entendeu? Eu prefiro levar a minha vida, entendeu? Ser o dono dela, entendeu? Então, eu não gosto de fazer muitos planos, mas por quê? Porque se você for fazer mais, porque acontece tanta coisa que se for começar a inventar, você fica louco. Eu, esse ano, estou lançando meu disco de músicas inéditas, né? Que foi produzido pelo João, pelo meu filho mais novo, com arranjos dele também. Ficou um trabalho belíssimo. Mixamos lá em Nashville, entendeu? Que é um sonho de consumo, né? Um sonho de músico. Foi o meu de músico burguês, né? Tocar. Eu queria ter gravado lá no estúdio dos Beatles e mixado em Nashville, né? Mas foi maravilha. Mas isso não tem importância, não. Eu já não tenho mais essas. Mas estou lançando esse disco, vou fazer o Amizade Sincera 2, que é o disco que eu faço com o Sérgio Reis. Que nós fizemos o primeiro disco, querido bonito, Sérgio, onde a gente se posiciona assim como uma espécie de curadores daquele repertório tradicional da música caipira, que é muito lindo, entendeu? Gravando essas coisas sem desvirtuar, mas também trazendo alguma novidade, alguma sonoridade nova, com arranjos novos. Eu estou fazendo isso. Eu tô fazendo um disco com o Almir, que está ficando lindo, nós já temos 8 músicas, eu e ele, foi um disco de dupla mesmo. Que beleza. Cara, e tocando, fazendo muito show, faço uma média de 10, 15 shows por mês, viajo o Brasil todo. Falando nisso, eu tinha inclusive graças às pessoas que durante a minha vida toda me apoiaram e souberam me compreender como compositor, inclusive você, que lá naquele comecinho você colocou 2 músicas minhas, inclusive uma foi bastante sucesso, que é a Filha do Rei, depois a Enseada, que a moçada está descobrindo agora de novo, entendeu? Coisa boa, a garotada descobrindo. Então essas pessoas todas, sabe, a Elis, a Nara, a Betânia. A Betânia, quando um dia ela ligou para o Almir, perguntou: Almir, tem alguma música nova? O Almir falou: olha, tem uma que eu fiz, mas é o Renato que vai gravar para tocar na novela, quero tocando em frente. Ela falou: peraí, canta ela aí. O Almir cantou por telefone, ela falou: me dá o telefone do Renato.
Aí eu lembro que eu estava na cozinha, o telefone tocou, atendi, ele falou, Renato, é a Bethânia. Eu falei, Bethânia, e aí, tudo bem? Ele falou, sabe aquela música que você fez comigo, que você ia gravar? Como a cantora é prioridade absoluta, ela foi maravilhoso. Eu tinha vontade de ouvir a primeira vez que eu fui ao Rio. Primeira vez que eu fui ao Rio, um dia, lá em Taubaté, inclusive eu trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é um trabalho que eu fiz lá para um jornal Contato lá de Taubaté, que eu gravei todas, porque quando eu morava em Taubaté, cara, eu usava a música para me defender, para cantar as moças, entendeu? Para fazer toda aquela história, né? Então... Esse é meu, né? Esse é seu. E eu quero que você veja, porque eu conto a história de cada música aí. E essa primeira vez que eu fui ao Rio, é uma coisa que realmente aconteceu. Eu tenho certeza que aquele dia que eu cheguei lá com meu pai, você estava por lá, entendeu? Tava. Você também era um menino, entendeu? Então eu vou... Vai ver até que a gente se cruzou ali. Eu fiquei no hotel Presidente, ali na Praça Tiradentes, entendeu? Perto do Teatro Recreio, isso, tinha aqueles negócios. Né? Foi um momento tão inesquecível na minha vida. É assim, certa manhã, quando o sol mostrou a cara, nós pegamos nossas malas e eu fui conhecer o Rio. Eu e meu pai, numa rural já bem usada, nos pusemos pela estrada muito longa que nos leva para o Rio de Janeiro. Eu tinha lá meus 15 anos de idade e era tanta ansiedade que eu nem consegui dormir na noite que precedeu nossa viagem. Foi noite de vadiagens pela imaginação. Fala baixo, coração. Nos hospedamos num hotel muito elegante, em plena Praça Tiradentes, pois meu pai quis me mostrar primeiro a parte da cidade que é cigana, depois sim Copacabana, onde eu fui vestindo um terno, passear em frente ao mar. Foi muito curto o nosso tempo de estadia, mas valeu por muitos dias de coisas pra se contar, pra gente que leva uma vida mais tranquila, de um jeito quase caipira. Ir ao Rio de Janeiro é o mesmo que flutua. Que bonitinho. Que beleza. Olha, Renato vai estar agora no dia 8, vai estar em Tietê. Em Tietê fizeram cadeia nova, É. Mariazinha, coitadinha. É amanhã, então. É amanhã. Amanhã. No dia 22, vai estar em Porto Feliz. Nos dias 11, 12 e 13 de abril, em Brasília. E no dia 19 de maio, em Caraguatatuba. Perdão, 19 de abril também, né? Por aí, o Rony, você já deve ter passado por isso, quer dizer, o Brasil é um país tão esquisito que um dia se toca em Porto Alegre, outro dia em Fortaleza e no outro dia em Curitiba. É isso aí. E depois volta para São Luís do Maranhão. Entendeu? É isso aí. Então eu desenvolvi uma técnica que é o seguinte, eu procuro só saber na véspera para onde é que eu vou, para não ficar... Faz muito bem. Renato, eu amo você.
Eu também te amo, Rony. Obrigado, eu e o querido. povo brasileiro te amamos muito. Imagina, Você do sabe fundo que do você é um coração, você queridão. sabe que você é meu... Somos velhos amigos, Puxa, graças somos a velhos Deus. amigos, eu sou seu fã roxo. Eu também sou. Obrigado por ter Desde vindo, o tempo meu que irmão. você era lindão, com o cabelo assim. Meu bem. Obrigado Você por será ter vindo, eternamente o meu Obrigado, bem, obrigado, meu amor. querido. Obrigado, querido queridão. Rony. Felicidades. Beijo, irmão. Obrigado por ter vindo. Olha, depois desse show exclusivo com essa pessoa de quem eu sou um fã tão ardoroso, tem muito mais atrações para você aplaudir. Então não saia daí, que eu volto já. Obrigado, meu irmão.